Bom dia, querida escola. Bom dia. Bom dia, irmã Beth. Bom dia, Aninha. Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia para você que está em casa. Que alegria ter você mais um dia aqui conosco, né, irmã Beth? Esse momento tão especial do nosso dia, que nós adoramos o nosso Deus, nós cantamos, nós estudamos a palavra. E neste momento, para começar o nosso culto, nós vamos fazer o quê? Uma oração. Vamos orar. Querido Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, mais essa chance, ó Pai, de estarmos vivos em Tua presença, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que nós só merecíamos a morte, mas o Senhor nos deu vida desse dia. Muito obrigado, ó Pai. Queira, por favor, Senhor, receber o nosso culto em adoração a Ti nesse momento. Abençoa nossos queridos que estão do outro lado, ó Pai. Abençoa a vida deles também e que eles possam sentir, Senhor, o Teu amor através desse vídeo. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Bom dia você de casa também. E vamos continuar louvando o nosso Deus cantando o hino de 153. O que penso do meu mestre. Hino, não é? Amém. E agora um momento muito importante da nossa manhã. Um momento que todos ficam esperando. Eu acredito que todo mundo fica em casa esperando esse momento. Sim. Também, né? Que depois vem o estudo. Que é o momento de decorarmos o nosso versinho da semana. Sim. E qual é o verso da semana, Ana? Efésios 6, do 10 ao 18. Então vamos recitar o nosso verso? Vamos lá. No 3. 1, 2, 3. Efésios 6, do 10 ao 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, por ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, do 10 ao 18. Efésios 6, do 10 ao 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade,
e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, do 10 ao 18. Efésios 6, do 10 ao 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, do 10 ao 18. Amém. Amém. E fique você agora com o nosso estudo. E tenha um bom dia na graça de Deus. Deus te abençoe e até a próxima. Que bom, louvado seja Deus. Que nós possamos viver esse hino neste dia, que seja uma melodia que esteja em nosso coração. Nesta manhã nós estudamos um tema muito importante, um tema muito especial, que traz grandes aprendizados e que privilégio a gente tem de poder estudar esses temas. A nossa referência de hoje é Mateus, do capítulo 3, do 1 ao 12, não é o capítulo todo, Lucas, capítulo 1, e no Desejado de Todas as Nações, capítulo 10, A Voz do Deserto. Olha só quanta informação a gente já vem aprendendo com o livro Desejado de Todas as Nações, e nós nem chegamos ainda no ministério, né, de Jesus. Ainda já estamos no capítulo 10 do Desejado, e por enquanto só estamos estudando os acontecimentos que levaram até Cristo. Quanta informação às vezes a gente passa desapercebido, e o estudo de hoje traz uma dessas informações que é relevante para a nossa vida. Nós estaremos então falando sobre João Batista, seu chamado, como ele foi separado para o ministério e como ele entra marcando ali a história. Então, no livro de Mateus e o livro de Lucas, eles estão relacionados, eles falam ali de cerca da mesma história, com exceção de que o livro de Lucas ele dá detalhes a mais, porque ele vem contando tanto de como o anjo se apresentou aos pais de João Batista. E essa informação o livro de Mateus não traz. Porém, as demais informações do livro de Mateus, o livro de Lucas traz. Então, eu estarei me detendo somente no livro de Lucas e no capítulo 10 do Desejado de Todas as Nações. Então, a história ela começa nos deixando bem claro assim, um contexto que é a nossa realidade, que era a realidade deles. Deus ele conduz todas as coisas. Deus ele está por trás de todas as coisas, conduzindo, armando o cenário, o palco para que as coisas aconteçam. E aí, quando nós vimos sobre a história de Jesus, de como o anjo apareceu a Maria, de como Maria foi chamada ali para ser
uma mulher privilegiada ali em ser a mãe do Salvador, do Messias, o anjo também estava trabalhando em outros corações e em outras famílias, até antes de falar com Maria, né? Eles eram parentes ali, os pais de João Batista e os pais de Jesus. Eles eram a Maria, mãe de Jesus, e a Maria Isabel, elas eram parentes, tinham um parentesco. E o primeiro a ter contato com o anjo, a primeira a ser chamada para um ministério especial foi Maria Isabel. Ela que foi chamada. João Batista ali é alguns meses aí mais velho que Jesus, e também o anjo vem trazendo ali uma promessa que eles necessitariam de fé para ver ela cumprir, porque ela não era estéril, porém eles já eram bem velhos, né? Já eram avançados em idade já, e agora vem a promessa para eles. E eles eram pessoas fiéis, e isso que nos traz o livro de Lucas, no capítulo 1, no verso 6. Olha só o que diz: ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Qual deles era justo? Ambos. Interessante ver que a Bíblia ela dá essa ênfase. Ambos eram justos, porque não era apenas um que era fiel, era aquele casal que era fiel. Não era somente Zacarias, por ser sacerdote, que ele estava mais conectado com Deus e que ele tinha uma direção maior. Não, ela também era conectada com Deus, porque ambos eram justos. Com isso a gente vê da importância de um relacionamento bem ordenado. Para um casal ser bem direcionado, para um casal crescer em espiritualidade, para um casal ter uma missão específica, para um casal ele ir adiante fazendo a obra de Deus, os dois, ambos têm que ser comprometidos. Quando um está mais fraco, normalmente a casa ela tende a dar uma vacilada. Então é compromisso dos dois estarem fortes, firmes. Olha que interessante. Você abre aí a sua Bíblia em Lucas 1, se ainda não abriu. Olha como vai repetindo algumas informações que o Cleiton está falando. Eu achei interessante que nesse verso 6 diz que ambos eram justos e eles estavam perante Deus. Em algumas outras traduções, diante de Deus. No versículo 8 diz aqui que aconteceu exercendo ele sacerdócio diante de Deus. Então, novamente, diante de Deus. Ambos eram justos diante de Deus. Zacarias exerceu seu sacerdócio diante de Deus. Aí, mais para frente, diz que João Batista seria grande diante do Senhor. E aí, no versículo 18, no 19, diz que Gabriel ele assistia diante de Deus. E essa informação vai se repetindo e a gente vê que essa história ela acontecia ali mesmo, diante dos olhos de Deus, na presença de Deus. Era Deus que estava controlando. E aí o anjo aparece, o anjo Gabriel. Eu achei tão importante essa parte, como que ele vai unindo ali, vai em Isabel, em Zacarias, aparece para Maria, e Deus vai organizando ali a história e se comunicando com todos eles. Isso. E fazendo um adendo que eu passei fazendo um concerto aqui na minha informação, Isabel ela também era estéril, além de velha ela era estéril também. E nós vemos que eles oravam pela vinda do Messias. Zacarias, ao estudar o livro de Daniel, ele entendeu pela profecia que tinha sido dada em Daniel capítulo 9 que o Messias estava prestes a vir, e ele começou a orar por isso. E eles moravam numa região montanhosa da Judéia, eles não moravam lá em Jerusalém, mas como ele era sacerdote, 2 vezes ao ano ele tinha que ir lá cumprir o seu ofício, passava lá, em cada vez passava uma semana ali oficiando ali no templo. E de uma dessa vez que ele estava lá, ele foi então comissionado para ir queimar incenso dentro do santuário. E quando ele foi lá, apareceu um anjo para ele. E o anjo ele apareceu numa posição específica. O pastor Pablo, quando ele está aqui conosco, ele gosta de salientar algo, de que as palavras na Bíblia elas não estão ali à toa. Toda palavra ela tem um sentido. Por quê? Que no capítulo 1, verso 11 de Lucas, diz que o anjo ele apareceu à direita do altar. Fez questão de especificar qual lado do altar o anjo estava, porque
o estar à direita representava a aprovação, representava que o anjo não via como uma punição, não estava ali para matá-lo, para repreendê-lo, não, mas estava ali para lhe comunicar uma bênção e se comunicar com ele. Mas, diante da presença do anjo, ele não levou isso em conta, né? Para ele, tanto fez, se estava do lado direito ou lado esquerdo, ele ficou com medo de qualquer forma. Mas ainda assim, o anjo ele vem e aparece para ele, e aí ele dá uma promessa para ele. Olha só qual é a promessa que ele dá. Está lá no verso 13 do capítulo 1. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. A oração que ele estava orando em prol do Messias. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e quem darás o nome de João, e em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão em seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde quando? Desde o ventre. Esse João Batista ia ser cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. E aí o anjo, ele também fala que ele viria como no espírito e no poder de Elias. Essa era a visão, essa era a missão dele. Mas Zacarias, ele se torna um pouco incrédulo ao pensar, mas como isso vai acontecer? Pensou a mesma coisa que Abraão deve ter pensado, né? Mas nós somos tão velhos, minha mulher é estéril, já de idade, como assim isso vai acontecer? E se mostrou estéril. E aí se mostrou dificuldade, mas daí o anjo ele vem respondendo que essa dificuldade ela não precisava acontecer, não precisava estar em sua mente, justamente pelo que está escrito lá no verso 19. Respondeu-lhe o anjo. Olha só a resposta do anjo. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Por que o anjo queria se revelar naquele momento? Por que o anjo fez questão de falar? Não, você está com medo? Eu sou Gabriel. Não parece um pouco de presunção, né? Eu sou o anjo, confia em mim. Não, mas porque ele entendia que ao Zacarias ler Daniel, ele viu que o anjo, que o ser que se comunicava com Daniel, que deu a visão do Messias, que falou quando o Messias viria, era o próprio Gabriel. E quando o anjo aparece, você está com medo? Por que você está com medo da profecia não se cumprir? Você lembra lá do anjo que falou com Daniel? Fui eu. Eu que falei com Daniel. E agora eu estou aqui para falar contigo que o tempo é chegado, que a profecia vai se cumprir. E que você foi honrado pelo céu, né? Para ser o pai daquele que... Chegou o momento daquela profecia se cumprir e eu venho te avisar. E aí essa era a alegria dele. Por isso que o anjo ele dá ênfase. Eu sou o Gabriel, da visão que você leu. E aí o anjo fala em resposta ali a Zacarias de que aquilo ia se cumprir, um verso que há um tempo a gente vem decorando aqui na escola, né? Que é Lucas 1:20. Vamos lá? Juntos? E eis que ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Lucas 1:20. E Zacarias, ele tem ali, veria que isso aconteceria em sua vida para que ele entendesse que as palavras do anjo eram verdadeiras. E quando ele sai, então, do templo para sair e abençoar o povo, porque o povo já estava preocupado, porque ele tinha ficado já mais tempo do que devia no templo, agora ele sai para abençoar o povo. E ele sai fazendo gesto, não sai falando nada. Não saía a voz, ele estava mudo. Imagine o povo na expectativa, ele vai sair, vai falar alguma coisa, não falou nada, saiu calado só, acenando, dando um oi ali, mas o povo entendeu ao olhar para ele que ele tinha tido um encontro especial com Deus, porque o rosto dele saiu luzindo ali diante do templo e todo mundo entendeu, ele teve um encontro com o Senhor, ele recebeu uma visão. E naquele tempo não era comum, né? E a atitude de Maria foi interessante também. Eu achei incrível que quando Deus ele vai se manifestar, a gente tende a olhar a nossa própria fraqueza e muitas vezes a gente fica com medo das grandes revelações de Deus. Aqui no versículo 12 diz que Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu em temor sobre ele. E aí no 29, também quando o anjo ali se comunica com Maria e aparece para ela, diz assim:
no versículo 29, Lucas 1, 29, vendo-o ela, turbou-se muito com sua palavra e considerava que saudação seria esta. Ela também ficou ali um pouco temerosa, mas a atitude de fé foi o que eu achei mais lindo. Zacarias, ele cria, orava e esperava. Só que quando a bênção chegou para ele, ele começou a olhar que ele era tão fraco, tão pequeno, e ele temeu. Temeu e duvidou, né? Até que Deus deixou ele mudo, até que se cumprisse. Mas Maria responde de um jeito tão bonito e diferente. Vamos ler juntos o que o anjo diz para ela aí no versículo 30? Disse-lhe então o anjo. Como que o anjo diz? Não temas. Porque achaste graça diante de Deus. Amém. E aí diz aqui, eu achei lindo também, Deus explica, o anjo explica como que seria esse nascimento do filho que surgiria no ventre dela, que está no versículo 35. E diz que respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo, te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que em ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E aí o anjo revela que já tinha falado com Isabel, que ela já estava no 6º mês de gestação, e aí enfatiza, porque para Deus nada é impossível. Isso. E certamente se cumpriria tudo que Deus estava falando. Amém. E Deus, ele conduz todas as coisas ali, né? E realmente João Batista, ele era cheio do Espírito desde o ventre. Diz que quando uma mãe se encontrou com a outra ali, quando Isabel ouviu a voz de Maria, João Batista, ele mexeu ali na barriga de Isabel, né? E ela foi cheia do Espírito Santo também e habilitada a exclamar palavras tão bonitas que estão lá no verso 42. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E a Isabel reconhece, né? Por mais que o que está sendo gerado em mim é uma promessa de Deus, mais feliz é tu, porque o teu filho é superior ao meu. Bendito seja o filho do teu ventre, porque o teu filho é o Salvador. O meu é o preparador do caminho, né? E o mais importante é ter fé humilde. Para encerrar essa parte aqui, eu achei tão interessante, irmã Maria, o que disse Maria, mãe de Jesus, no versículo 46 e 47, ela diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso. O santo é o seu nome e a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Amém. De fato, Deus tem um chamado, não importa a idade, porque o que Deus quer é trabalhar com aquele que crê. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Amém. E a escola, ela só não aceita quem não é chamado. Quem tem um chamado é aceito. Amém. E como disse a irmã Maria, falando a respeito da obra de Maria, João Batista, ele também é chamado para realizar a maior obra já confiada a homens, preparar o caminho do Redentor. E tendo que desenvolver essa obra tão importante, como deveria ser a vida deste homem? Como deveria ser a vida deste preparador, deste Elias, que viria no poder e no espírito do profeta? Olha só o que diz no parágrafo. No meu livro está na página 100 no capítulo 10, né, do Desejado, o parágrafo que começa: João devia ir... Olha só. João devia ir como mensageiro de Jeová para levar aos homens luz de Deus. Devia imprimir-lhes nova direção aos pensamentos, devia impressioná-los com a santidade dos reclamos divinos e sua necessidade da perfeita justiça de Deus. Este mensageiro tem que ser santo, precisa ser um templo para a presença do Espírito de Deus, a fim de cumprir sua missão. Deve ter sã constituição física, bem como resistência mental e espiritual. Era, portanto, necessário que regesse os apetites e paixões. Deveria ser de tal forma capaz de dominar as faculdades que pudesse estar entre os homens tão inabalável ante as circunstâncias ambientes, como as rochas e montanhas do deserto.
Então, para ser um homem preparado para aquela ocasião, para ser um homem que daria conta daquela situação, da comissão como mensageiro, ele tinha que ser um ente santo. E para ser santo, aí eu aprendo algo com isso, com relação à santidade. Para ele ser santo ali, ele tinha que ter, era necessário que ele regesse os apetites e as paixões que ele tinha. Ele não poderia ser vencido por isso. O livro diz aqui que o ambiente que João Batista morava, ali a situação da sociedade, está no próximo parágrafo, diz que existia cobiça pelas riquezas, tinha amor ao luxo, né? Ostentação havia se alastrado, comidas, prazeres sensuais, banquetes. É diferente de hoje? Não. E Deus chama aquele homem como um reformador, não é isso que o livro diz? E ele era um pouco estranho, não era? Pensa, o que ele comia? Gafanhoto. Gafanhoto com mel, né? E a roupa dele? Pelos de camelo. E diz que as pessoas olhavam para ele e imaginavam que era um profeta que tinha ressuscitado. Porque era muito diferente. E ele lembrava Elias. E aí é interessante que para Deus usar esse homem como reformador, ele chama ele para um estilo de vida mais diferente do que estava ali e leva ele para as montanhas. Interessante que Jesus morava onde? Onde que Jesus foi educado. E aí, novamente, Deus também leva João Batista, porque tinha uma obra de educação para ele. E eu achei muito importante, se você não leu nada até aqui, abra o seu livro nisso. Na minha página aqui é a 101, mas o capítulo começa assim: na infância e mocidade. Aí vai falar quando que se forma um caráter forte, como que se prepara um reformador, como que Deus quer trabalhar numa vida para que ela seja assim proeminente na terra. Na infância e mocidade, acharam esse parágrafo? Uhum. Diz, na infância e mocidade o caráter é extremamente impressionável. Deve ser adquirido então o domínio próprio. Na infância. Na infância que se aprende domínio próprio. Né? E também ali na parte da juventude. Quanto mais novo, mais fácil para aprender e adquirir esse domínio próprio. Exercem-se no círculo de família. Eita, onde que a gente exerce mais o domínio próprio? Onde que Deus quer nos educar? Ao redor da mesa. Ao redor da mesa. Influências cujos resultados são duradouros como a eternidade. Gente, às vezes a gente está sentado ali para comer, a gente brinca aqui, não vai comer até morrer não, viu? A gente brinca entre nós na cozinha, porque às vezes o nosso apetite ele tá tão degenerado e a gente tá numa vida tão sem domínio próprio que você quer comer até não aguentar mais. Mas diz que é ao redor da mesa que deve se adquirir esse domínio próprio. E acima de quaisquer dotes naturais, os hábitos estabelecidos nos primeiros anos decidem se a pessoa será vitoriosa ou vencida na batalha da vida. Amém. Olha aí o jogo do V. Vitoriosa ou vencida. A gente escolhe. A juventude é o tempo da semeadura. Determina o caráter da colheita para esta vida e para a outra. Se você fala, mas eu não sou mais jovem, Paulo, o que eu faço agora? Tem jeito também. Comece a semear desde agora. Mas se você ainda é jovem, pensa bem no que você está semeando. Que nós aqui, como jovens, como adultos na presença de Deus, a nossa semeadura ela é para a vida terrestre ou para a vida futura. Isso. E a gente vê também a responsabilidade dos pais, né? Porque fala que o domínio próprio, tudo isso começa... ainda quando jovem, né, ainda na infância, e a infância, os pais são os regedores ali da criança e os pais têm que ensinar isso, os pais estão preparando o filho para que no futuro eles sejam vencedores ou eles sejam vencidos. Uhum. O que a gente falou, eu achei interessante que no original não é gafanhoto, né? Não é que ele comia o gafanhoto que a gente conhece hoje, era o que mesmo? Era alfarrobas, né? Alfarrobas. Isso. Só um adendo para... Isso. E nós aprendemos hoje na Bíblia também que para Deus nada é impossível. Nessa situação de pecado que nós estamos, de miséria com nossas situações que nós dizemos que não conseguiríamos vencer, a Bíblia fala que para Deus nada é impossível. Deus ele providenciou a graça divina para que nós possamos vencer essas tentações.
É possível vencer tudo isso. E Ellen White também comenta que nós podemos, com nossos esforços e pela graça divina, chegar até a quase excelência dos anjos. Então, isso significa que para Deus tudo é possível. Nós podemos vencer tudo isso quando nos entregamos completamente em suas mãos. Amém. E João Batista, ele foi sendo guiado por toda a sua vida pelo Espírito Santo, porque ele tinha uma prática também importante, que nós devemos ter essa prática, além de todo o domínio próprio, a autodisciplina, a temperança. No parágrafo que começa, foi numa região isolada, eu vou ler a partir no meio desse parágrafo que começa, desconfiava de suas forças para resistir à tentação e fugia do contato com o pecado, não viesse a perder o sentimento de sua inexcedível culpabilidade. Então, ele não se sentia forte o suficiente para ir em contra do pecado. Não, eu já sou bem forte espiritualmente, então eu consigo resistir. Não, ele se achava fraco, se achava deficiente ali para combater com o pecado, e por isso ele fugia do pecado. Nós temos que ter essa posição, fugir do pecado. Isso é o seguido agora. Sim, e ele fugia do pecado. Mas como que ele fugia? Qual a sensibilidade que ele tinha para fugir do mal? Isso o Espírito Santo ele concedia a ele. Ele tinha como a professora Maísa costuma dizer, ele tinha a segunda visão. Ele tinha uma sensibilidade maior. Olha, benzer o próximo parágrafo, né, 2 parágrafos à frente do que eu li, fala: a vida de João não era. Começa assim. E no final desse parágrafo diz: cerrava quanto possível toda a entrada a Satanás. Não obstante, assaltava ainda o tentador. Sua percepção espiritual, porém, era clara. Desenvolver a resistência de caráter e decisão. Mediante o auxílio do Espírito Santo, era habilitado a pressentir a aproximação de Satanás e resistir-lhe ao poder. O Espírito Santo fazia com que ele sentisse quando o inimigo estava se aproximando dele para tentá-lo. E aí ele tinha poder para resistir e se desviar do mal, se desviar do pecado. Até um pastor disse que pregando para nós, né, pastor Ricardo, falando a respeito do conhecimento que Jó tinha de Satanás, né? Que Satanás ele não conhecia Jó, porque Jó se desviava dele. Quando Satanás se aproximava, Jó ia para o outro canto. Então Satanás não tinha contato com Jó de jeito nenhum, porque Jó corria dele. E que nós possamos ser assim também, ter essa sensibilidade espiritual de fugir, de perceber quando estamos correndo o risco de cair em alguma cilada do inimigo. E esse fugir é interessante, porque João Batista ele recebeu um chamado de Deus para pregar. Mas se ele vivesse só longe das pessoas, sempre longe das pessoas, ele ia conseguir exercer esse chamado que Deus fez para ele? Não. Porque Deus o chamou para si, estar ali perto de pecadores. Mas isso é muito importante, porque ele ficava o seu tempo no deserto, e diz aqui que o deserto era a escola e o santuário dele. Então ele ficava lá no deserto, aprendia de Deus, tinha essa segunda visão. O Espírito Santo conseguia trabalhar com a mente dele porque ele estava numa vida simples, abnegada, não é isso? Para o Espírito conseguir trabalhar com a nossa mente, vida simples, abnegada, longe de luxo, ostentação, para que Deus possa falar. E aí diz que ele também ia para a cidade, ia lá para o meio do povo, e ele fazia o quê? Acha essa parte aí? Sim. Ele estudava, né? Estudava ali como que ia alcançar aqueles pecadores, estudar a mente, como pregadores, como missionários, como reformadores, porque João Batista é o nosso exemplo para esse tempo. Por que Deus deixou a história dele aqui? É porque a gente também está preparando o caminho para o Senhor, né? A segunda vinda para o Senhor. E ele deseja que sejamos, assim como João Batista, vivamos uma vida nesse nível, longe do pecado, fugindo da tentação, se desviando de Satanás, mas não se excluindo das pessoas, porque Deus nos deu uma obra com pessoas. Amém. E que nós possamos ter esse mesmo vigor de João Batista. E ele foi o homem que foi, por um detalhe que eu vou ler agora para a gente então encerrar, que está na página seguinte ao que a Paulo estava lendo, que João Batista ele tinha capacidade de se manter ereto ante as dificuldades do mundo,
porque ele se prostrara ante aos pés do seu Salvador. Olha só o que diz o parágrafo. Contemplou o rei em sua beleza. No meu está na página 103. Contemplou o rei em sua beleza, e o próprio eu foi esquecido. Vi a majestade da santidade, sentiu-se ineficiente e indigno. Estava disposto a ir como mensageiro do céu, não atemorizado pelo humano, pois contemplara o divino. Podia ficar ereto e destemido em presença de monarcas terrestres, porque se prostrara diante dos reis dos reis. João Batista, ele tinha moral, competência para poder ficar em pé, porque ele tinha se prostrado diante do Rei dos Reis. Que Deus nos ajude a entender que como terceiro Elias, como somos chamados, denominados, também estamos preparando a vinda de Jesus, possamos andar também seguindo o exemplo de João Batista. Temperança, domínio próprio e se prostrando aos pés do Rei dos Reis, para que não precisemos nos prostrar aos pés de nenhum outro poder nesta terra. Amém. Vamos orar. Nos alimentamos aqui espiritualmente, eu tenho certeza disso, Senhor. Daqui a pouco vamos para o café da manhã, mas ainda aqui em Tua presença, eu quero orar, pedir ao Senhor que de uma forma muito especial, assim como o Senhor deu certeza no coração de João Batista, Senhor, ao ler que ele tomou por si mesmo a decisão de que ele aceitaria o sagrado depósito, que desde pequenininho os pais diziam o que o anjo tinha dito a respeito dele. Ele aceitou o sagrado depósito e depois, Senhor, ele agiu, ele decidiu consagrar a vida inteira ao Senhor. Prostrados diante da Tua presença nesse momento, dizemos, Senhor, queremos consagrar a nossa vida a Ti. Queremos que o Senhor faça uma obra em nós, como fizeste na vida de João Batista. Meu Deus, temos visto que o mundo tem ido de mal a pior. É necessário um povo, filhos que preparem o caminho para que muitos possam entender a real condição em que estão e assim olhem para o Senhor com esperança. Eu sei que a Tua primeira vinda foi esperança para aquele povo que vivia em luxo, ostentação, em banquetes, numa vida intemperante, com a mente dominada pelo mal. Senhor, a nossa realidade não é diferente, Senhor. Nos prepara, nos dê essa segunda visão, nos ajuda a ajudar outros a encontrarem a Ti. Oro por Tua igreja, por nós como adventistas, como o Teu povo, que o Senhor nos concedeu um sagrado depósito. Senhor, nos ajude a cuidar daquilo que o Senhor nos deu, a não jogar fora as oportunidades e os privilégios. Amém, eu Pai. peço por aquele que está do outro lado, que eu nem conheço, Pai, mas eu sei que o Espírito Santo que impressionou o coração de Maria, de Isabel, de Zacarias, eles longe um do outro e o Senhor guiando, cuidando. Eu sei que o Senhor tem cuidado da história dessa terra. Nesse momento eu peço que o Teu Espírito Santo visite os corações contritos, aflitos, aqueles que têm desejo, que têm sede de Ti, que buscam encontrar sentido para a existência. Senhor, que o Senhor traga paz e certeza, que o Senhor ilumine a mente e que o Espírito Santo nos dê convicção de que estamos muito perto de ver o Senhor voltar. Nos ajude, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Até amanhã.